Fala galera, uma boa tarde, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Espero que vocês estejam bem. Como eu havia dito no meu primeiro vídeo do dia, que eu faria um vídeo histórico, né? Pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, para desmontar a falácia do comunismo e do socialismo bonzinho, paz e amor. Eu tenho que mostrar para vocês com fatos históricos o que aconteceu, fatos históricos que vocês mesmo podem procurar, porque eu vou deixar aqui para vocês as tags, vou deixar para vocês aqui as fontes de pesquisa, vou deixar para vocês tudo que eu acabei lendo para poder fazer esse vídeo para vocês. Vou deixar um mínimo de 10 minutos e um máximo mesmo de 15, não vou passar muito disso, para o vídeo não ficar maçante. Porém, eu vou entregar da melhor maneira possível que eu conseguir a informação verdadeira para vocês, a informação pesquisada de como ocorreu a história e o que o comunismo e o socialismo fizeram no mundo, começando por uma das histórias mais complexas, mais incríveis, inclusive de superação, que é sobre a Polônia. E também vou mostrar porque hoje a Polônia é um grande exemplo para os países ocidentais e porque a Polônia tem essa tradição de guerreira, de forte, e que eles condenam, inclusive contra a lei, o socialismo e o comunismo, e além de ser contra a lei, é super mal visto culturalmente você ser socialista ou comunista na Polônia, tá? Eu vou falar sobre isso com vocês, para que vocês entendam por quê e para que vocês tenham mais informação no momento de fazer escolha pelo seu voto para as próximas eleições, tanto agora em 2020 para prefeitos e vereadores, quanto também nas próximas eleições para presidentes, deputados e senadores. Porque informação é poder e o quanto mais conhecimento, informação e sabedoria vocês detiverem, com mais consciência vocês vão conseguir votar e escolher de forma correta, tá bom? Então vamos lá, sem muitas churumelas, eu vou falar sobre a história da Polônia na Segunda Guerra Mundial e por que a Polônia hoje é anticomunista demais, tá? Vamos lá, anticomunista e antissocialista, tá? Quando ocorreu a ocupação da Polônia na Segunda Guerra Mundial? Em 1939 até 1945. Muitos de vocês já devem ter sido ludibriados pela falsa ideia de que houve a liberação da Polônia pelo Exército Vermelho Comunista e que eles eram assim brigados, eram assim guerra forte entre os dois já desde o começo e que a União Soviética foi a salvadora do povo polonês e daquela grande nação europeia. Porém, a história não é bem assim. Eu vou contar para vocês. Em 1939, os alemães e os russos, eles uniram os dois exércitos, né? E teve um tratado de não agressão mútua entre os dois, entre o Exército Vermelho da União Soviética, que era comunista, o Exército Comunista, e o Exército nazista, o Exército dos Alemães. Teve um tratado chamado Tratado Molotov-Ribbentrop, isso, foi a Molotov-Ribbentrop em 23 de agosto de 1939, certo? Um mês antes do início da guerra, um mês antes do início da invasão da Polônia. E esse tratado, ele era para que não houvesse agressão entre essas duas nações amigas, essas duas nações ali, irmãs praticamente, que era da Alemanha nazista e da Rússia comunista. Só que o que acontecia? A Rússia comunista não queria também ter muitos prejuízos e ficar tanto com a imagem assim manchada, e o que aproveitou? De um maluco socialista também,
que inclusive o nome Nazi vem de National Socialist Party, né, que seria o PT alemão, né, o PT alemão, o PT da Alemanha, o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, então, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, e o Stalin aproveitou do maluco do Hitler, que já ia invadir os países mesmo e tudo, para enfraquecer esses exércitos todos desses países europeus, e depois dar uma de herói e ficar com a fama e também com o controle desses países. Só que o que aconteceu? Mesmo com esse tratado, em 1941, exatamente em 22 de junho de 1941, os alemães traíram o tratado e atacaram a Rússia. Atacaram o Exército Vermelho. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aquilo que vocês sabem do exército alemão tentar atacar a Rússia, só que aí em um fronte de batalha importantíssimo, né? O Hitler era louco pelos canhões, era louco ali pelos tanques dele, e os tanques não conseguiam chegar na capital russa, não conseguia chegar ali na União Soviética, em Moscou, para atacar a capital e acabar tomando o país, até porque a Rússia, todo mundo sabe, a União Soviética tem um território imenso. Se eu não me engano, é o primeiro maior território do mundo. Só que ali na Sibéria foram cavados assim umas trincheiras enormes, exatamente para os tanques alemães caírem, e os soldados alemães começaram a morrer congelados dentro dos seus tanques, começaram a morrer, e nessa daí a Alemanha perdeu a guerra contra a Rússia. Também os aliados acabaram atacando a Alemanha nazista em vários frontes, em toda a Europa. E aí, como todos sabem, o Hitler se suicidou, né? Ali, após essas derrotas todas, ele se suicidou, teoricamente. Vários nazistas vieram, inclusive, para a América Latina para se refugiar tanto na Argentina, quanto no Brasil, quanto no Chile, quanto em outros países latino-americanos. Tinham, assim, locais super bem protegidos para o pessoal das mais altas patentes do exército nazista, né? E aí o que ocorreu? A Polônia, né, que era parte ali do anexo, né, do tratado do Molotov, né, com Ribbentrop, acabou sendo tomada pelos soviéticos, que fingiram expulsar os alemães dali, só que na verdade não foi nada disso, porque em 1945, com a morte do Hitler, teve um tratado que não foi, na verdade não foi um tratado, foi um acordo, o Acordo de Potsdam. E no Acordo de Potsdam, em 1945, eu estou tentando lembrar aqui a exata data, mas eu não estou conseguindo agora. Mas de qualquer jeito, foi em 1945, esse Tratado de Potsdam, ele remarcava todos os territórios da Europa, né, pós-guerra, e também a retirada dos soldados alemães e todas as suas famílias de volta para a Alemanha. Antigamente não, desculpa, 1 ano e meio, 2 anos antes, já teve a retirada desses soldados todos alemães ali no final da guerra também, na derrota deles, e muitos morreram na viagem de volta para a Alemanha, assim, de fome, de frio, com doenças, tuberculose, um monte de coisa. E o que acabou acontecendo? Acabou que a Polônia ficou em controle dos soviéticos a partir de 1945. E o controle soviético foi terrível, porque a Polônia começou a ser tomada e ser colocado assim o controle comunista no modus operandi que a gente já conhece. Controle através da alimentação restrita, controle até mesmo de livre-arbítrio, de pensamento, o povo não podia fazer quase nada, tinha uma quantidade de comida regrada por semana, muita gente morria de fome ou doente, o exército comunista ia de casa em casa também, retirando armas, retirando joias, retirando qualquer tipo de riqueza,
prendendo ali, né, qualquer tipo de documentação que servisse para viagem ou posterior fuga dos cidadãos ali da Polônia. Então a Polônia sofreu muito, morreu muita gente, mais de entre 500 mil e 2 milhões de pessoas. Para um país do tamanho da Polônia é muita gente, ainda mais naquela época dos anos 40, que ainda a medicina não era tão avançada quanto hoje, então mortalidade infantil era alta, mortalidade também por doenças que hoje não matariam mais ninguém também era alta, e ocorria que essas mortes ali acabavam se somatizando e quase que eximando por completo o povo polonês, mas que o povo polonês resistiu bravamente por muitos e muitos anos, por exatos 50 anos quase, a ocupação russa soviética, que foi terrível na Polônia. Foi muito pior do que a ocupação nazista. A ocupação nazista era dura, era mortífera também, não foi assim fácil, não foi um período melhor, mas pelo menos não tinha tanto dessa restrição alimentícia, não tinha tanto dessas outras restrições impostas pelo regime comunista ali na época com o seu exército vermelho. Anos depois, quase 50 anos depois, a Polônia ela conseguiu se libertar, né, da garra soviética em 1991, com a dissolução da União Soviética, a divisão da Europa entre lado ocidental e oriental. Acabou que com o enfraquecimento do exército soviético, a dissolução da União Soviética, os poloneses saíram até de cidades que ficavam subterrâneas, escondidas, legiões ali, e terminaram por expulsar o resto dos soldados soviéticos que iam saindo desde 1950, já expulsos, com revolta dos poloneses, com guerra, muito sangue, ali guerra civil, resistência brava contra os comunistas também. E aí, em 1991, com essa dissolução da União Soviética e tendo virado Rússia, o Exército Vermelho acabou perdendo poder, e aí a Polônia conseguiu expulsar o restante dos soviéticos lá. Inclusive ficaram monumentos soviéticos na Polônia, que posteriormente foram derrubados, e foram erguidos novos monumentos, os quais eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? E também vou deixar no final desse vídeo aqui rolar um clipe de hoje, bem atual, aonde uma chanceler aí polonesa fala por que não está junto do resto da Europa com esse pacto migratório e porque eles não aceitam o Islã dentro da cultura ali polonesa, e porque que eles não aceitam imigrantes, né, islamistas dentro da Polônia. E essa mensagem é muito forte, eu consegui essa mensagem com legendas em português para que todos possamos entender exatamente o que está falando, e porque nós temos que tomar como exemplo para o Ocidente e tomar as mesmas precauções que a Polônia também toma, tá bom? Então, espero ter iluminado para vocês muito mais sobre o assunto. O vídeo já está chegando em 13 minutos. Eu sei que a história foi corrida, foi simplificada, mas eu não queria passar de 15 minutos para que esse vídeo possa ser assistido. E é muito importante esse nosso encontro do Senta Que Lá Vem História, para que vocês conheçam mais e tenham aí as informações corretas na hora de votar. Nem o comunismo, nem o socialismo e nem o nazismo ou fascismo foram movimentos bons, ou paz e amor, ou nada disso, tá? Inclusive, acusar pessoas de direita de fascista é uma dissonância cognitiva horrível, e eu vou chegar nessa história, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, fiquem com um clipe logo em seguida e Elias out! Anjem Kołundury, który zasłynął żądaniem wprowadzenia szariatu w Wielkiej Brytanii, powiedział:
Jednego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce, bo wierzymy, że należy usunąć wszystkie opresyjne reżimy. Jeśli rządzi wami ktoś inny niż Allah, to jest to forma ucisku. Dzięki naszej polityce i ten wasz reżim zostanie usunięty, a ludzie będą szczęśliwi. Tym, że bez głów. Islamski imamie, tutaj nie będziecie wprowadzać żadnych swoich praw. Tutaj jest Polska. Tutaj jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze prawa i zasady. Tutaj królem jest Jezus Chrystus. Nie interesują nas żadne dyrektywy i kwoty imigrantów, które gdzieś tam sobie przydzielają.